Meus irmãos, meus amigos, para continuarmos proclamando o reino de Deus, estamos de volta mais uma vez pela infinita misericórdia de Deus, para falarmos sempre a verdade, porque Jesus nos ensinou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu prezado irmão, meu amigo, mais um vídeo. Que bom estarmos juntos, e eu peço a você que continue firme conosco até o final deste vídeo. Vai ser uma bênção para você e para toda a sua família. Onde quer que você esteja, aquele abraço e aquela calorosa saudação com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amigo, eu fico muito grato a Deus porque você já se inscreveu em nosso canal. Mas preste atenção, se você ainda não se inscreveu, em nome de Jesus, inscreva-se. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, é importante. Além disso, faça o seu comentário, deixe o seu like, também é muito interessante. O like é tão importante quanto a inscrição, o like. E também dê aquela apertadinha no sininho. Está bom assim? Graças a Deus. Agora vamos para o melhor. E o melhor é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Hoje nós vamos lá para o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 27. Acompanhe a pastora Sara nesta leitura. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Aleluia. Meus irmãos, meus amigos, palavras duras do Senhor Jesus. Se alguém pensa que Jesus pregava para agradar as pessoas, está muito enganado. Hoje estão pregando o evangelho light para agradar, para ser palatável às pessoas, para agradar a sociedade. Não foi esse o evangelho que Jesus mandou pregar. Ele mandou pregar a verdade. O evangelho é a verdade. Doa a quem doer. Jesus, ele era manso, como ele mesmo disse lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nesse momento ele estava falando mansamente. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso. Eu sou humilde de coração, e em mim vocês acharão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas não foi sempre assim a pregação de Jesus, não. Tem dias aqui que o pastor Jairo está também mansinho, não é verdade? Mas cada mensagem tem o seu teor, tem o seu propósito. Então a mensagem de hoje, amiga, é para esclarecer vocês e para mostrar para vocês que Jesus não veio aqui para o planeta Terra para brincar de ser religioso, para brincar de ser salvador, não.
Ele veio para cumprir uma missão. Como eu, através do projeto Ide Pregai, estou também cumprindo a minha missão. Não estou preocupado se você vai se agradar da minha pregação. Não. Até mesmo porque, amigo, eu não prego sobre a minha pessoa. Nunca preguei aqui sobre a minha pessoa. Tenho dado o meu testemunho de vez em quando cabe. Mas o objetivo não é falar do homem, mas sim falar para o homem, para aquele ser humano que reconhece a sua insuficiência. Aí sim. Então Jesus, amigo, nesse texto aqui, pegou pesado, mas era necessário porque os religiosos se achavam, naquele tempo, os donos da verdade. Por outro lado, eles não creram em Jesus como Messias, como os judeus ortodoxos não creem até o dia de hoje. Os judeus originais só vão crer no Messias após a batalha do Armagedon, depois da grande tribulação, antes do milênio. Aí sim, eles vão reconhecer que Jesus realmente era o Messias e eles vão se lamentar muito, porque foram eles que aqui na terra mataram Jesus. Claro que quem matou Jesus, na verdade, foram os meus pecados, os seus pecados, os pecados do mundo inteiro. Mas aqui na terra quem fez o serviço foram os judeus e por isso eles pagam o preço até o dia de hoje. Não porque mataram Jesus, mas porque não aceitaram a ele como Senhor e como Salvador. Dito tudo isso, vamos agora para o primeiro tópico da mensagem de hoje. Jesus comparou os fariseus com sepulcros caiados. Texto bíblico. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Pois é, amigo. Você prestou atenção, amigo? Então Jesus comparou. Ele não disse vocês são comparados com sepulcros caiados. Estava falando com quem? Com os escribas e fariseus, que exatamente se achavam os donos da verdade naquele tempo. E Jesus disse, olha, vocês são parecidos, vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, estão bem pitadinhos, por fora está tudo bem, mas vocês são hipócritas, chamou eles de hipócritas, vocês querem viver de aparência, vocês fingem que está tudo bem, mas dentro de vocês só há o que não presta. Ele diz, olha, vocês estão como os sepulcros. O que é que tem dentro de um sepulcro? Osso podre, né? Assim, carne podre. Cheio de ossos, cheio de mortos e de toda a imundícia. Cheio de ossos podres, de toda a imundícia. Foi Jesus que falou estas palavras, amigo. Este é o retrato do ser humano que não tem Jesus. Aqueles escribas e fariseus não tinham Jesus na vida dele. Muito pelo contrário, tinham ódio. A pessoa que odeia o seu irmão está como aqueles fariseus. E muitos são até autoridades reconhecidas no Brasil e até fora do Brasil. Mas Jesus sabe, Deus sabe o que se passa no interior dessas pessoas. Os escribas e fariseus eram hipócritas porque eles odiavam Jesus. Tanto é que foram eles que planejaram a morte de Jesus lá no Calvário. Volto a dizer, eles fizeram a parte deles. Mas a culpa de Jesus ter descido do céu para morrer na cruz, a culpa foi minha, foi sua, foi de todos nós, pecadores, a começar do nosso irmão Adão, que entregou de mão beijada o nosso direito de salvação que Jesus veio aqui à terra para trazer de volta, para nos dar novamente o direito de morar no céu. Amém? Vamos agora para o segundo tópico da mensagem. Jesus criticou os fariseus por suas condutas.
Texto bíblico. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha só, amigo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Pois é, meus amigos. Jesus criticou a maneira de viver, a maneira de se conduzir dos religiosos daquele tempo. Diante dos homens, diante do povo, diante das autoridades de Israel, pareciam irrepreensíveis, mas na verdade eram homens maus, eram homens perversos e eram religiosos. Preste atenção nisso. E Jesus então os criticou. Será que há alguma diferença do que nós estamos vendo hoje acontecer na nossa nação, no nosso país, e também fora do nosso país? Será que está sendo diferente? Claro que não. Os escribas e fariseus estão por aí, estão no nosso meio, estão no mundo político, estão no poder judiciário do nosso país, estão no nosso dia a dia. Jesus não mudou. Estas pessoas, se não se converterem, vão pagar o preço. E o pior é que estas pessoas pensam que vão ficar impunes. Infelizmente, aqui na Terra há muita impunidade, principalmente aqui na nossa nação. Digo isso infelizmente. Mas a justiça de Deus, essa aí não falha. E ela vai acontecer no tempo certo, no tempo de Deus. Pode ficar certo disso, porque Deus não mudou, Ele é justo. Vamos fechar a mensagem agora com o terceiro tópico. Jesus sentenciou os fariseus. Texto bíblico. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Você ouviu, meu amigo? Jesus não estava brincando, não. E ele não está brincando. Ele chamou para aqueles homens e continua falando para a humanidade hoje, para os brasileiros hoje, porque este vídeo está sendo assistido por todo o Brasil. Está dizendo a mesma coisa para todos nós. Serpentes! Está falando isso com os hipócritas, com os mentirosos, com aqueles que querem viver de aparência. Se você não está enquadrado nesse contexto, dê glória a Deus. Mas se você está, arrependa-se, porque tem arrependimento, tem solução. É por isso que eu estou pregando, para que haja solução, para que você se arrependa. Então Jesus disse para os fariseus e escribas daquele tempo, para os hipócritas daquele tempo, e está falando para os hipócritas de hoje. Serpentes, raça de víboras. Leia o resto do texto, pastora. Como escapareis da condenação do inferno? Como escapareis da condenação do inferno? Amigo, quem vai condenar o homem é o próprio homem. Você que está enquadrado nesta situação, fique certo. Você só vai ser condenado se você não se arrepender. Aí o problema vai ser seu. O nosso propósito é pregar a verdade, para que você creia, para que você se arrependa. Mas se você não se arrepender, tá aqui, você vai sofrer a condenação do inferno. Quem disse isso
foi Jesus. E eu estou apenas sendo porta-voz dele hoje. Você está entendendo, amigo? Nosso compromisso é falar a verdade. Pastor, eu louvo a Deus por esta palavra, pastor, porque Deus está falando comigo. Pastor, eu estou enquadrado. Pastor, eu vivo de aparência. Eu vivo enganando a minha mãe, eu vivo enganando a minha mulher. Tem mulher aí que vive enganando o marido. Tem patrão aí que engana o seu empregado, não paga o salário justo. E tem empregado aí que rouba o seu marido, é ladrão. Digo, o seu patrão. Deus está vendo tudo isso. Para você, cabe aqui, serpente, raça de víboras. É a palavra, amigo. É a palavra. Mas você pode mudar a partir de hoje. Você vai mudar. Você pode mudar. Você não é obrigado a mudar. Deus não obriga ninguém a se arrepender. Você sabia? Não. O evangelho precisa ser pregado. Como eu estou pregando a verdade, sem arrodeio. Não estou pregando para agradar a você. Não. Eu tenho compromisso com o meu Deus que me salvou, que me fez existir, que me colocou aqui nesta terra com um propósito, para que eu seja santo. Então eu tenho que ter que ser santo. Para eu pregar a santificação, eu tenho que ser santo. Senão eu também vou ser chamado a atenção. Vou ser hipócrita. Pregar o que eu não vivo. Então eu tenho que pregar o que eu vivo. Em santificação. Ser santo não significa ser infalível, não. Ser santo é viver uma vida dentro dos padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Isto é, viver longe do pecado, seja ele qual for. Pastor, então, sendo assim, esta palavra está batendo forte em mim. Pastor, tem saída para mim, pastor? Claro que tem. Arrependei-vos, está aqui a saída. E convertei-vos, tem que ter mudança de vida, mudança de atitude, mudança de denominação religiosa, que não prega a verdade completa, que só prega meia verdade. Não existe meia verdade. Assim como não existe meia mentira. Verdade é verdade, mentira é mentira, céu é céu, inferno é inferno. Não existe. Eu sou meio salvo. Não existe isso. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Não tem no mundo espiritual coluna do meio. Não existe isso no mundo espiritual. Ou você está com Deus ou você está com o diabo. Esta é que é a grande verdade. Pastor, mas eu não quero estar com o diabo. Então pronto, converta-se. Arrependa-se, converta-se. Arrependei-vos e convertei-vos. Para quê? Para que sejam cancelados os vossos pecados. E chegue o tempo do refrigério, quer dizer, uma nova vida. Você vai ter que mudar de vida, mudar de atitude e, se necessário for, mudar até de denominação religiosa. Você vai ter que procurar uma igreja que pregue a verdade, porque, infelizmente, tem muitas que estão pregando o evangelho light, não tem coragem de pregar a verdade, como Jesus falou. Pastor, então eu quero me arrepender, eu me arrependo, reconheço que eu estou falhando, eu reconheço que se eu morrer agora, eu vou para o inferno e eu quero ir para o céu, pastor. Pois não.